Conexão Ciência. Agora que já sabemos como a fotografia pode ir muito além da arte e atuar como uma ferramenta poderosa, chegou a hora de avançar nossa conversa. Neste segundo episódio do Conexão Fotografia, vamos entender como o consumo e a produção de fotos se transformaram no século XXI e como o ensino da fotografia contribui para a formação crítica dos estudantes. E para continuar nosso diálogo, seguimos com o nosso convidado, professor Tiago, que vai nos ajudar a compreender as inúmeras faces do universo fotográfico. Professor, como as redes sociais e os equipamentos digitais mudaram a forma de consumir e produzir fotografia? Os equipamentos digitais hoje, eles tornaram a fotografia mais rápida, a gente tem mais condições de produção, de acesso e em grandes quantidades. Então hoje você pode produzir, você edita, publica uma imagem de forma muito rápida. Então essa facilidade, ela amplia a participação de mais pessoas no fazer da fotografia. E nós temos aí um acréscimo de diferentes contextos, de acontecimentos, que são registrados por diferentes pontos de vista, não dependendo exclusivamente de um equipamento profissional, ou então de um fotógrafo profissional, ou que essas imagens sejam veiculadas apenas em grandes mídias, né, grandes espaços de comunicação. Então nós temos esse como um primeiro ponto nessa relação de consumo e produção de fotografia. Ao mesmo tempo, também nós tivemos uma mudança pelo modo como nós também fotografamos e vemos essas imagens, principalmente pelas plataformas, né, as redes sociais. Então, muitas vezes as imagens elas já são produzidas pensando numa reação de público, numa relação de se adequar a uma plataforma e como elas vão ser compartilhadas. Então, nós temos muita relação dessas imagens com o suporte, aliados a uma perspectiva dos algoritmos, né? Então, esses algoritmos, eles vão interferir também nesse processo, porque eles vão determinar como essas fotografias vão circular e quais delas vão ter mais ou menos circulação. Então, a gente tem também essa dependência desses espaços nessa relação com a fotografia. E a gente vê também uma relação mais acelerada dessas imagens. Então, nós temos hoje uma produção extremamente alta, né, uma quantidade muito grande de imagens sendo produzidas, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem tanto tempo para apreciar essas imagens ou para ficar ali diante delas, né, no meio desse contexto dos espaços digitais. Então, a gente não é só uma relação do acesso da fotografia, né? Então, a gente vai pensar aqui como essas fotografias vão ser selecionadas, contextualizadas e interpretadas de um modo que essas imagens possam ter uma qualidade crítica e de recepção, sendo que o ambiente, né, das redes sociais são ambientes de mais velocidade, da repetição, essa atenção disputada. Então, nós temos esses contrastes também nessa relação entre produção de imagens e consumo de imagens. Professor, como o ensino da fotografia contribui para a formação crítica dos estudantes? O ensino de fotografia, ele pode ser trazido de diferentes modos. Ele pode ser abordado por diferentes camadas que vão de uma perspectiva teórica, técnica, prática, enfim. Mas o principal é entendermos que o ensino da fotografia vai muito além do controle ou do entendimento do funcionamento de um equipamento, de uma câmera. Então, nós entendemos que ensinar a fotografia também tem a ver com entender perspectivas conceituais, de pensamentos que vão numa relação comunicacional, midiática, filosófica, estética, que vão ajudar a ampliar essa capacidade de observação, de interpretação sobre as imagens dentro da fotografia. Então, quando a gente pensa que é preciso ter esse olhar também dentro do estudo da fotografia, nós estamos entendendo que, ao observarmos e termos esse pensamento crítico sobre a fotografia, quando um estudante vai escolher lá o enquadramento, o ângulo, enfim, isso está sendo feito não de uma forma apenas repetindo um modelo. Ele ali está trazendo, junto com ele, nessas escolhas, uma perspectiva de um olhar crítico, para poder produzir as suas próprias imagens.
Então, esse ensino vai trazer uma discussão que vai falar sobre tanto as perspectivas de como essas imagens influenciam, têm relações na nossa sociedade, política, na nossa história, na nossa memória, e também vai permitir discussões relacionadas às dimensões dessa manipulação, da alteração dessas imagens, dos direitos de imagem, da ética na produção, da captação dessas imagens, e também quando a gente tem essa responsabilidade, que é a representação de outras pessoas, ou então dos espaços em que essas imagens também são produzidas. Então a gente tem esse aspecto, ao mesmo tempo que na prática a gente também observa essas imagens sendo construídas a partir de diversos elementos de composição. Então esses elementos que vão da iluminação, do ângulo, das escolhas que nós fazemos das cores, dos elementos combinados, então tudo isso modifica o sentido que uma imagem pode ter e que ela pode levar para quem vai ter acesso a ela. Então essa formação ela vai ser necessária porque nós entendemos que há uma demanda muito grande de produção fotográfica, ao mesmo tempo que nós temos muito consumo de imagens, né, seja na publicidade, no jornalismo, política ou até no uso pessoal. Então a fotografia vai nos trazer essa dimensão de participar desse universo, dessas imagens tão intensamente produzidas e em circulação, ao mesmo tempo que também vai ajudar que essa formação possa ter uma relação de responsabilidade e também ter uma perspectiva de que essa imagem a ser construída, ela vai trazer uma mensagem e essa escolha não é neutra, essa escolha ela parte de um ponto de vista. Então isso faz com que também nós, enquanto profissionais do ensino, consigamos trazer essa discussão em sala numa relação de que o estudante se pergunte como é que essa imagem foi construída, ou então, quando ele vai produzir, que ele pergunte a si também o que ele quer produzir e quais sentidos ele quer alcançar com aquelas imagens. Obrigada, professor, por compartilhar tantas reflexões e ampliar o nosso conhecimento. Agora, a gente te espera no próximo episódio do Conexão Fotografia, em que vamos conhecer e aprofundar mais nessa arte. Conexão Ciência.